Convido os irmãos à leitura do texto, apenas um versículo, não é? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, o primeiro versículo. Eu quero falar sobre esses publicanos que vieram a Jesus, tá certo? Lucas capítulo 15, primeiro versículo e o segundo, os dois primeiros. Então, lemos assim, os irmãos já encontraram? Eu creio que sim, né? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Que Deus nos abençoe a pensarmos este assunto nesta noite. Primeiro, garganta não está lá, essas coisas, né? Mas, enfim, primeiro eu quero conceituar e colocar este texto dentro do seu contexto, porque a primeira pergunta que faríamos aqui: quem eram os publicanos que vieram ouvir os ensinos de Jesus? Quem eram os publicanos que vieram ouvir os ensinos de Jesus? Então vamos ao contexto, vamos contextualizar, vamos lembrar de que a partir do ano 37 antes de Cristo, os judeus, eles passaram sob a dominação romana. Os romanos passaram então a dominar os judeus. Para os judeus, que sempre foram, de certo modo, um pouco arrogantes, isto era uma humilhação sem tamanho, sem medida, onde já se viu vivermos debaixo da dominação romana, mas isto acabou acontecendo mesmo. Para piorar a situação, para ficar ainda mais humilhante para os judeus, eles tinham que pagar impostos para o governo romano. Eles, evidente que o imposto é sempre uma coisa ruim, ninguém gosta. Não sei se alguém aqui eventualmente faz isso de forma tão prazerosa, não é? Mas eu penso que não. Imposto, até o nome imposto, é uma coisa que nos é imposta. E então os judeus, eles passaram a pagar impostos para o governo romano. Alguns cidadãos romanos, mas também alguns cidadãos judeus, o que foi que eles fizeram? Eles compraram uma autorização do governo romano para estabelecer, para montar um posto de cobrança de impostos. Uma franquia. Então, este cidadão romano tinha condições financeiras, ou então cidadão judeu, foi até o governo romano e disse: eu quero montar na minha cidade um posto fiscal, um posto de cobrança de impostos. E então pagava lá uma quantia expressiva para o governo romano e com esta autorização montava lá o seu posto de cobrança de impostos. E estes homens que compravam estas autorizações também contratavam pessoas do povo, judeus,
Não sei se havia na época concursos. Hoje eu penso que haveria, não é? Mas na época contratavam pessoas para que elas andassem pelos comércios, pelas indústrias, pelas ruas, pelas casas, cobrando impostos. Estas pessoas, elas eram chamadas de publicanos, cobradores de impostos. E estas pessoas eram horrivelmente odiadas pelo povo, duramente odiada pelo povo, porque eles viviam de cobrar impostos. E a história diz que eles cobravam os impostos que deveriam ser normais do governo, o imposto regular, mas eles cobravam também um pouco mais para o salário deles, para que eles pudessem então trabalhar, precisavam do salário, e então eles cobravam o imposto, digamos, o imposto é 10 e eles cobravam 15, porque 5 ficaria para o salário. Agora, nem sempre ou nunca eles eram tão fiéis, tão corretos, a ponto de cobrar o razoável, mas eles cobravam muito mais do quanto deveriam. A história diz que estes donos destas franquias, esses homens que tinham autorização para cobrar impostos, eles tinham que apresentar um relatório para o governo romano, um relatório das entradas, dos impostos. E normalmente eles falsificavam estes relatórios para que, falsificando, eles pudessem, olha a corrupção, eles pudessem auferir um lucro maior. E então, normalmente, eles faziam isto junto ao governo romano. Teócrito, ele foi um poeta grego do 3º século. E Teócrito, ele tem uma pergunta, e ele faz a pergunta e ele dá a resposta. A pergunta dele foi esta: entre as feras bravas, quais são as mais cruéis? Entre as feras bravas, quais são as mais cruéis? E então ele responde: os ursos, os leões das montanhas, os publicanos e os caluniadores da cidade. Então Teócrito, ele coloca os publicanos entre as feras bravas, as mais cruéis. E os publicanos, eles não gozavam de boa reputação diante das pessoas, até pela função que ocupavam. Mas, meus irmãos, são exatamente esses publicanos que o texto diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Exatamente essas pessoas odiadas pela população, essas pessoas de reputação baixa, estas pessoas, elas escolheram um dia encontrar-se com Jesus. O texto está dizendo isto. Foram ao encontro de Jesus para ouvir os ensinos de Jesus.
Jesus, ele atraía as pessoas, porque o ensino de Jesus não foi um ensino que ele aprendeu de alguém. Nós, quando ensinamos, estamos sempre ensinando. Ensinamos porque nós aprendemos um dia de alguém. Jesus nunca aprendeu de ninguém. Ele ensinava de si mesmo. Ele possuía todo o conhecimento, toda a sabedoria. E então as pessoas eram atraídas a Jesus pela sua capacidade de comunicar algo que as pessoas desconheciam. E os publicanos e pecadores aqui vão a Jesus para ouvir os ensinos de Jesus. E vejam, meus irmãos, no versículo 2, os fariseus e os escribas, que se orgulhavam de muito conhecimento, eram os doutores da lei. Estes homens, fariseus e escribas, começaram a murmurar de Jesus, dizendo: este recebe pecadores. Jesus recebe pecadores. Meus irmãos, Jesus nunca fez e não faz acepção de pessoas. Ninguém é melhor, ninguém é pior para Jesus. Ele não distingue as pessoas pela sua capacidade intelectual, pelos recursos financeiros ou econômicos que possui. Jesus não faz acepção de pessoas. É fantástico que um dia Jesus, ele foi à casa de um publicano. Aqui os publicanos foram a Jesus para ouvir os ensinos de Jesus, mas um dia Jesus foi à casa de um publicano. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, nós vamos ler esta passagem de quando Jesus vai à casa de um publicano. Imagina o que os fariseus e os escribas não estavam pensando de Jesus. Capítulo 5, versos 27 a 29, lemos assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam à mesa. Olha só, publicanos. O povo odiava os publicanos. Os fariseus, os escribas, disseram: não tem cabimento Jesus fazer isto. Ele foi à casa de um publicano, e não somente isto, sentou à mesa com ele. E não somente Levi o publicano, mas muitos outros publicanos foram a este jantar, almoço, sei lá, uma refeição na casa desse publicano. Muitos publicanos foram, diz o texto, não somente um. E Jesus estava ali no meio deles. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. E é interessante, meus irmãos, que este Levi, se nós vamos olhar para Mateus capítulo de número 10, versos 2 até o verso 4,
2, 3 e 4, lemos assim. Vamos começar no primeiro. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Ali a Daniela já falou. Isto, Mateus, o publicano, o Levi. Meus irmãos, vejam que, sob críticas, Jesus recebe publicanos para ensinar, e depois ele vai à casa de um publicano, e muitos publicanos são convidados e estão lá, e o dono desta casa se converte, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entrega sua vida a Jesus e se torna um apóstolo, um discípulo, um seguidor de Jesus. Vale a pena investir e saber que Jesus não faz acepção de pessoas. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus dá um testemunho que vale a pena conhecermos. Versos 28 até o 32. De Mateus, capítulo 21, nós lemos assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Preste atenção, por favor. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes crerão. Publicanos e meretrizes crerão. Irmãos, irmãs, não importa o tipo de vida que uma pessoa se conduz, não importa. Não importa se vive na prostituição, não importa. Não importa se vive uma vida de corrupção, não importa. Não importa coisa alguma. Porque o dia que esta pessoa encontra-se com Jesus, nós lemos na Bíblia que esta pessoa se torna nova criatura. Não importa o tipo de vida da pessoa que a pessoa leva. Às vezes olhamos para uma pessoa e falamos: esta não há solução para esta pessoa. Mas não somos nós que vamos dar solução para ninguém. A solução é Jesus Cristo, que é o tema, inclusive, da nossa campanha de missões nacionais este ano. Jesus Cristo salva pecadores, meretrizes, prostitutas, prostitutos e qualquer pessoa. O poder dele não é limitado. E ele não faz acepção de pessoas, ele recebe a todos, transforma esta vida, e esta vida passa a ser uma nova vida
a anunciar o Evangelho de Cristo às demais pessoas. Publicanos e pecadores. Há uma oração que eu sempre entendi como sendo uma oração comovente. Não das duas pessoas desse texto de Lucas 18. Duas pessoas oraram nesse texto de Lucas, capítulo 18, no versículo 13. Mas compensa começar antes, no verso 9. Vejam, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 homens, um fariseu e o outro publicano. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha que coisa vergonhosa. Orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Creio que apontando o dedo assim. Porque os 2 subiram juntos ao templo para orar. Não sou como estes roubadores, e nem como este publicano. Não sou. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora vejam, meus irmãos, que comovente. O publicano, diz o verso 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Algumas traduções assim: ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Olha a arrogância daquele e a humildade do publicano. Tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu careço muito da graça do Senhor. Tem misericórdia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz Lamentações. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, diz a Bíblia. E esse publicano, reconhecendo-se pecador, carecedor da graça salvadora de Jesus, ele suplica: tem misericórdia de mim. Tem um homem, Rogério Greco. Rogério Greco, ele foi procurador do Ministério Público em Minas Gerais. Esse homem, se você pegar o currículo desse homem, é um currículo impressionante. Ele foi isto, foi aquilo outro, foi. Publicou mais de 20 livros, professor de direito, e foi. Um dia, Rogério Greco, homem duro, intelectual, ele ouviu de Jesus. E ele entregou a sua vida a Jesus. E este homem, ele disse assim, e ele disse numa entrevista na TV Justiça isto:
Não disse para uma pessoa, disse para milhares. Ele disse: se eu me converti, se eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, se eu me tornei um crente, se eu me converti, qualquer pessoa pode se converter. Porque a minha conversão foi científica. Se eu me converti, qualquer pessoa pode se converter. Porque eu seria o último homem a se converter na terra. Me converti, entreguei minha vida a Jesus. E se você pegar o currículo desse homem, sabe a última frase que tem lá? Sou embaixador de Cristo. Louvado seja Deus. Sou embaixador de Cristo. Rogério Greco, homem de Deus, que entregou a sua vida a Jesus. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, a vida de alguns homens e mulheres também, teríamos muitos exemplos a serem dados. Mas eu penso que o exemplo mais contundente e que todos nós conhecemos é deste homem chamado Paulo. Antes o nome dele era Saulo, mas ele teve o nome dele mudado para Paulo quando ele tornou-se nova criatura. O versículo 9 deste texto, deste livro Atos dos Apóstolos, diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte, porque ele era perseguidor da igreja de Jesus, um homem ruim, terrível, um intelectual, criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época. Mas ele perseguia a igreja de Jesus e ele estava indo para Damasco com carta de autorização para prender os crentes, bater nos crentes. Então, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, agora Paulo, entrega a sua vida a Jesus, se converte, como Rogério Greco, como eu, como você que está aqui. Ele entrega a sua vida a Jesus e ele se torna um dos missionários mais expressivos da história da humanidade, do cristianismo. Ele abandonou tudo, chegou a dizer que tudo que ele possuía, ele considerava como lixo, como esterco, pela glória de ter a Cristo Jesus em seu coração. Sabe, tudo que você possui não vale coisa alguma. Amanhã você vai embora, vai ficar tudo aí para os outros. Mas esta experiência com Jesus, a salvação, essa você não vai deixar para ninguém, você vai levar para a eternidade. E é isto que vale a pena. O resto aqui é resto. Não vale a pena. Quantas pessoas lutam de segunda a segunda.
amanhã vai embora, fica tudo aí. Paulo disse, eu considero tudo como lixo, como esterco, nada tem valor, pela glória de ser um crente em Cristo Jesus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça salvadora é dada por Deus a todas as pessoas. Não importa se é um analfabeto, não importa se é alguém muito estudado, mais ou menos estudado, não importa se é rico, se é pobre, não importa nada. A salvação é uma graça de Deus para todas as pessoas, diz lá em Tito capítulo 2, versículo 11. É um texto muito conhecido de todos, que esta graça salvadora, ela é dada a todas as pessoas, porque não há acepção da parte de Deus. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, diz a Bíblia. Porque tem alguém que diz, não, eu não mereço, e fica então com esse jeito de piedade. Não merece mesmo, porque graça é favor para quem não merece, isso é graça. Quando alguém faz um favor para você e você não merece aquele favor, isso é graça, o nome disso é graça. Eu não merecia a salvação de Deus em hipótese alguma, mas pela graça ele me alcançou. Alcançou Paulo, alcançou os publicanos, alcançou Rogério Greco, alcançou a quantos que estão aqui e a quantos que conhecemos. E esta graça, ela vem em decorrência de uma necessidade. Porque aquele texto muito conhecido nosso, de Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos, afastados foram da glória de Deus. O pecado é que afasta a pessoa da presença de Deus, o pecado. E para resolver a questão do pecado, diz lá em 1 João, capítulo 1, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa, nos lava de todos os nossos pecados. É simples assim. É simples assim. E Jesus então convida, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos, sem exceção, publicanos, pecadores, brasileiros, estrangeiros, pobres, ricos, todos, vinde todos. Eu vou aliviar a todos. Mas, meus irmãos, a decisão é pessoal. Ninguém pode fazer por você isto que só você pode. Não tem jeito. De repente um pai tem um filho e gostaria muito de que aquele filho se convertesse, tornasse nova criatura, abandonasse o pecado, entregasse sua vida a Jesus. Mas o pai não pode fazer nada. A decisão é pessoal. A decisão é pessoal. Não tem como alguém decidir por uma outra pessoa. A decisão é sua. A salvação é de Deus em Cristo, mas a decisão é sua. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos-te porque publicanos e pecadores foram ao encontro de Jesus para ouvir nos seus ensinos. E quantos deles entregaram suas vidas a Jesus? E de lá para cá, centenas e milhares de pessoas têm feito isto. Recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, ó Deus, há ainda centenas e milhares de pessoas que vivem no pecado sem a salvação do Senhor.
e estas pessoas estão andando sob um risco muito grande, porque nós não conhecemos o último dia de vida aqui na terra. Por isso, ó Deus, decisões que precisam ser tomadas, não se pode e não se deve esperar que tantos homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, ainda sem a certeza da salvação em Cristo, possam ir ao encontro de Jesus para receber esta graça maravilhosa que nos transcende da terra para o céu. Oh Deus, nós te pedimos assim, orando no nome de Jesus. Amém.